Após o período de creche, os leitões já podem iniciar a vida adulta. A avaliação de desempenho desses animais para saber quais terão boa produtividade é o que aprenderemos agora na capacitação tecnológica em suinocultura. Olá, meu nome é Glauber Machado. Nós estamos aqui na unidade de terminação da Fazenda Chuá, um sistema de produção em 3 sítios, aqui na cidade de Patos de Minas, no município de Patos de Minas, de propriedade da DB Genética Suína. E nós vamos conversar um pouco sobre terminação, recria e terminação em suínos, alguns manejos aplicados, algumas questões de instalação e técnicas de produção ligadas ao segmento de terminação de suínos. Bem, nós estamos dentro de uma estação de teste de reprodutores suínos, de machos reprodutores, que é uma instalação, um segmento que tem um objetivo básico de testar individualmente, conhecer o potencial de desempenho individualmente de cada macho reprodutor. Esses animais são alojados aqui logo no início da fase de recria, logo após a saída de creche, próximo dos seus 25 a 30 quilos de peso. E aqui eles são avaliados, mensurados individualmente em relação a ganho de peso, conversão alimentar, características de carcaça, dados ultrassonográficos de carcaça também e uma série de outras avaliações que vão gerar um índice ou uma avaliação de desempenho individual do animal, podendo permitir uma classificação zootécnica do potencial de cada animal desse, né? Se nós olharmos, por exemplo, um animal como esse, que foi alojado aos 68 dias de idade, com 34,3 quilos, a partir dessa idade ele vai ser avaliado, o consumo individual dele vai ser mensurado todos os dias, de forma individual, para que se saiba exatamente qual que é o potencial que cada um desses indivíduos alojados nessa estação de teste, são algumas centenas de machos alojados aqui, qual que é o potencial que cada um deles tem e possivelmente vai transmitir para a sua progênie. Esse é o objetivo de uma estação de teste individual de machos reprodutores. Bem, nós estamos dentro de um galpão de terminação de suínos, com uma estrutura bastante típica, bastante funcional e um modelo construtivo, inclusive, muito utilizado na suinocultura brasileira, onde nós temos um barracão com uma estrutura metálica, telhas de fibrocimento, pé direito próximo a 3,20 metros, que dependendo da região, existem variações climáticas de uma região para outra, mas é um modelo bastante simples e bastante funcional para se alojar a terminação de suínos, com a opção de melhora das condições ambientais nas épocas mais frias ou dias de muito vento, que é a instalação de cortinas laterais, como é o caso desse barracão, também tem essa opção. Nessa estrutura de terminação nós temos baias com capacidade para alojamento de 40 animais, essa é a lotação média e é um número bom para esse sistema de alimentação que nós trabalhamos aqui, é a capacidade adequada para esse tipo de coxo, e nós temos aqui um sistema de distribuição automática dessa ração seca, uma ração farelada seca no caso dessa granja, poderia ser uma distribuição de ração peletizada ou de ração farelada, é um dos sistemas mais comuns na nossa suinocultura de forma geral, é um dos sistemas mais prevalentes nas granjas comerciais, onde nós temos uma facilidade de trato, porque os coxos são abastecidos a partir de um sensor que existe em um dos coxos, que tem uma identificação de nível, e a ração flui continuamente a partir dos silos, então basta o abastecimento externo ao barracão desses silos e o processo de alimentação se torna automático. É uma instalação onde é muito difícil praticar restrição alimentar, é uma instalação desenhada para alimentação à vontade, porque no caso da restrição alimentar, se nós limitarmos a quantidade de alimento oferecida a esses animais aqui, nós vamos gerar uma competição desigual pelo alimento nessas baias, porque são coxos únicos para todos os animais comerem, então são desenhados com uma alimentação à vontade. Bem, um dos pontos mais críticos, mais importantes no sistema de alimentação como esse, coxos automáticos com automação seca, de alimentação seca farelada ou peletizada, é a qualidade desse coxo e o processo de regulagem desse coxo. Esse é um dos pontos críticos
e é onde nós temos uma boa parte dos erros em termos de manejo alimentar na fase de terminação. São coxos que são desenhados para funcionarem automaticamente, mas na sua maior parte, pela variabilidade de qualidade dos coxos, inclusive, demandam muita atenção dos funcionários e uma regulagem ou um ajuste de regulagem bastante frequente e bastante constante. Bem, nós temos que considerar que esses coxos, apesar de serem coxos bastante comuns, muito utilizados na maior parte dos sistemas de terminação na suinocultura brasileira, por exemplo, eles representam uma das grandes oportunidades de ganho econômico e de melhoria em termos de manejo e de regulagem que nós temos na terminação. A terminação é um segmento de manejo relativamente simples, mas é onde reside boa parte do ganho econômico do produtor, porque o consumo de ração nessa fase de recria e terminação é muito representativo e o impacto em conversão alimentar pode decidir aqui o resultado econômico da granja ser positivo ou negativo. Um ponto importante no desenho desses coxos é nós prestarmos atenção no sistema de regulagem deles. Esses dispositivos são os dispositivos que normalmente os animais acionam para a descida da ração, que fica sendo abastecida automaticamente, desce por gravidade, independente de ser farelada ou peletizada, os animais movimentam para descer a sua própria ração. E a leitura do coxo pelos funcionários que fazem o manejo é algo muito importante. Nós não podemos ter excesso de ração, todo excesso de ração que existe na bandeja do coxo se converte em desperdício de ração. Essa ração desperdiçada aqui na instalação, o animal não volta a consumi-la, ele vai consumir uma ração nova e ela vai ser varrida diariamente para os tanques de dejetos, representando perda de conversão alimentar e uma perda econômica muito significativa. O coxo não pode ter mais do que o que nós estamos vendo nesse exemplo aqui em relação à quantidade de ração. Isso aqui significa que os animais estão conseguindo consumir, estão conseguindo retirar a ração e que ela não está saindo em quantidades excessivas. Quando nós temos um coxo que não tem nenhuma ração aqui, que eles estão literalmente lambidos pelos animais, é sinal que nós temos uma regulagem muito apertada e precisamos ajustar o coxo. Nós vamos ver alguns exemplos, tanto de coxos mal regulados no sentido de falta de ração, quanto de coxos mal regulados no sentido de excesso de ração ou de água, gerando um desperdício, fermentação de ração e perda de desempenho técnico e econômico. Essa quantidade que nós estamos vendo aqui está dentro dos limites máximos aceitáveis para um coxo que está bem regulado em termos de dispositivo de regulagem pelos próprios animais. Bom, em relação aos sistemas de bebedouros para a fase de terminação, nós temos vários modelos possíveis de serem utilizados. Essa granja utiliza os bebedouros em taça, bebedouros comumente chamados de bebedouros ecológicos, em função de um potencial desperdício menor de água, mas é muito comum ainda nas granjas, em termos práticos, os bebedouros de chupeta, chupeta fixa, chupeta com regulagem de altura, chupetas pendulares, que acabam que propiciam um pouco maior de desperdício também, eventualmente em granjas menores bebedouros em nível, mas existe uma tendência gradativa de se migrar para bebedouros que permitam um menor desperdício de água na fase de terminação. E os bebedouros de taça, ou supostamente chamados ecológicos como esse é um modelo inox, é um modelo mais resistente do que bebedouros em outros materiais, muitas vezes em resinas ou plásticos que são feitos também, e tem ganhado bastante utilização na suinocultura atual. É importante que os funcionários ligados ao segmento de terminação a esse setor façam checagens periódicas da vazão desses bebedouros. É preciso verificar se eles estão produzindo água em quantidade suficiente para o abastecimento dos animais. São bebedouros utilizados numa proporção próxima de um bebedouro para cada 15 a 20 animais no máximo. Essa é uma baia de 40 animais com 2 bebedouros de taça instalados, que permitem um conforto de bebida, como nós podemos ver naquele animal bebendo água nesse momento. Eles têm uma postura adequada para beber. E uma outra facilidade que os bebedouros de taça trazem é a não necessidade, se dispensa a preocupação em regulagem constante de altura, como acontece com as chupetas fixas na parede, onde você precisa ter dispositivos de regular a altura. À medida que os animais crescem dos 20 até os 120 quilos, a altura de bebida da água nas chupetas muda muito. Nas taças nós conseguimos, ajustando uma altura correta de instalação desde a chegada, nós conseguimos trabalhar com altura fixa, que permite conforto
conforto para os animais beberem quantidade, qualidade, no momento que eles quiserem, sem muita competição, a qualquer momento da vida dele na fase de terminação. Então esse é um bom bebedouro, funciona muito bem em termos práticos, gera um consumo, um desperdício de água menor do que vários bebedouros do tipo chupeta e atende muito bem às necessidades que nós temos na suinocultura na fase de terminação atual. Um ponto importante, então, nos coxos, em função da questão de regulagem e desperdício de ração, é a atenção prioritária das equipes no sistema de regulagem do coxo. Os coxos variam muito em modelo, em qualidade, inclusive, e na praticidade do sistema de regulagem. Esse é apenas um exemplo, existem vários exemplos no mercado, de um coxo que demanda uma regulagem bastante sensível, bastante atenta e dinâmica durante o processo de crescimento dos animais. À medida que nós percebemos um problema de regulagem para mais ou para menos, é aqui que nós facilitamos ou dificultamos o acesso à ração lá na parte de baixo do coxo por parte dos animais. Nesse sistema de regulagem nós temos pontos específicos aqui que vão aumentar ou diminuir a saída da ração na base do coxo. Outro ponto importante em termos de regulagem nesses coxos é a regulagem da vazão de água que nós vamos ter nesse sistema de alimentação. Existem vários sistemas, várias granjas que têm o sistema de abastecimento de água sem um registro ou sem alternativa de regulagem da pressão de água. Por que isso é importante? Dependendo da vazão da rede de água que abastece esse coxo, nós podemos ter uma pressão excessiva nas chupetas. O objetivo das chupetas associadas a esse coxo não é o abastecimento de água dos animais, é simplesmente a umidificação da ração. Quando elas têm uma pressão excessiva, como nós vamos ver um exemplo, nós acabamos tendo um excesso de água no coxo, dificultando muito a regulagem e facilitando a fermentação de ração. Então, quando possível, a instalação de um sistema simples de regulagem da vazão, onde pode ficar totalmente fechada, totalmente aberta ou em situações intermediárias, nos ajuda bastante a controlar a qualidade da regulagem nesses coxos. Então vamos ver agora um exemplo de problemas de regulagem bastante comuns nesses coxos e que são um dos grandes pontos a serem trabalhados nas terminações. Se nós olharmos um coxo como esse, existe um excesso generalizado de ração nesses coxos. A umidade que é propiciada por essas chupetas já subiu até a base dessa bandeja, a base superior dela. Consequentemente, nós já temos ração úmida próxima da saída da ração. Por capilaridade, essa água, à medida que isso não é resolvido ou não é consertado, uma pressão excessiva dessa chupeta, bastante visível. As chupetas ou os nipples associados a esses coxos não precisam ter uma pressão de água significativa. À medida que o animal, como nós estamos vendo aqui, mexe nessa ração, ele movimenta essa água para a base do coxo e por capilaridade essa água começa a bloquear a saída da ração aqui. À medida que isso não for percebido pelos funcionários, isso pode passar por um dia, por 2 dias, os animais terem uma dificuldade de acesso à ração, eles começam a mexer e não sai ração seca aqui mais, essa ração começa a fermentar, eles não vão querer mais essa ração que está aqui fermentada depois que se passa algum tempo e nós temos um grande problema do ponto de vista de desempenho e desperdício de ração. Por que o desperdício? Os animais tentam sempre buscar uma ração mais fresca, uma ração nova. À medida que nós temos excesso, eles brincam com essa ração, tentam acessar a ração nova e começam a jogar muita ração no chão. Toda essa ração que está perdida aqui no chão vai ser varrida e vai ser perdida, em termos econômicos é uma perda muito significativa e muitos quilos e ao final das contas, numa granja grande, com muitas baias, toneladas e toneladas de ração são perdidas simplesmente por um problema de regulagem adequada do sistema de alimentação. Então, uma mensagem muito importante, embora sejam chamados de coxos automáticos, esse tipo de coxo, que é muito comum, talvez seja o coxo mais comum na suinocultura brasileira, exige muita atenção, muito treinamento e muita regulagem prática no dia a dia da granja, para que nós não tenhamos um desperdício e uma perda muito grande de conversão alimentar no desempenho dos lotes de terminação. Bem, a instalação de terminação, ela é uma instalação relativamente simples, mas existem alguns critérios técnicos construtivos que são importantes e uma variação significativa entre regiões conforme as condições climáticas normais da região. Então, esse barracão, por exemplo, nós estamos vendo de terminação, um barracão simples, muito funcional, muito bem adaptado às condições climáticas dessa região.
onde nós podemos trabalhar com telhas de fibrocimento, que é uma estrutura bastante simples e bastante comum de ser utilizada na nossa atividade. Pé direito próximo a 3,20 m, 3,30 m, como é o caso aqui. E, nesse caso, instalação de cortinas, como nós podemos ver aqui, elas estão abertas, totalmente abertas agora. Um sistema para içar essas cortinas conforme a necessidade, ou para quebrar barreiras de vento, ou em noites mais frias, ou em dias mais frios, quando isso acontece durante o ano, para nós darmos um pouco mais de conforto térmico para os animais. Lembrando que a ambiência é uma área extremamente importante nesse segmento de terminação, é aqui que boa parte do resultado econômico da suinocultura acontece. Então, ao darmos uma condição ambiente em termos de estrutura, padrões de construção, condições de ventilação natural ou ventilação forçada, condições de proteção dos animais contra frio ou calor excessivo, nós certamente vamos ter desempenho zootécnico melhor em termos de ganho de peso, conversão alimentar e mortalidade, que são 3 índices que definem tecnicamente o sucesso da terminação. Bem, nós vamos ver aqui os principais pontos, principais itens de uma boa barreira de biossegurança para uma granja de suínos. Aquilo que protege uma granja em grande escala da introdução de agentes etiológicos, de enfermidades que não estão presentes na granja. Então, aqui nós podemos ver, por exemplo, uma estrutura de uma tela adequada, uma tela que realmente consegue evitar a entrada de animais ou evitar o máximo possível de pessoas também. Um cinturão verde adequado que essa granja apresenta para evitar, dentro do possível, a disseminação aerógena de algumas enfermidades. Então, a presença de um cinturão verde adequado, consistente, como esse, nos ajuda bastante em termos de, não só de ambiência, mas de biossegurança de uma granja de suínos. Ainda nessa granja nós podemos ver também aqui uma boa barreira de biossegurança central. É nessa barreira que existem os banheiros, os chuveiros para troca de roupa, para que possa assim, filtrar o máximo possível a possível entrada de material contaminado de fora para dentro, seja com os funcionários, com os visitantes, sapatos, tudo isso é deixado na área suja da granja e existe o banho, a troca de roupa com material de segurança da granja, onde você consegue evitar a introdução possível de algumas enfermidades. Associado à barreira de biossegurança, nós temos um fumigador. O fumigador é onde a gente consegue fazer a fumigação adequada, que é um processo de desinfecção de materiais, equipamentos, dispositivos que precisam entrar dentro da granja e que são fumigados adequadamente. Existe aqui também um túnel de pulverização de veículos. Para essa granja em particular, é nesse túnel que são pulverizados os veículos de ração, que trazem ração a granel para poder abastecer os silos que estão na área perimetral da granja. Mais ao fundo também nós podemos ver um embarcadouro não tão próximo à instalação, que é interessante, que os caminhões que chegam para carregar animais para frigorífico, por exemplo, não vão chegar tão próximo das instalações de terminação assim. Então nós temos alguns itens que fazem parte do que nós chamamos de barreira de biossegurança ou barreira sanitária de uma granja e que nos ajudam a preservar a estabilidade sanitária e um alto nível de saúde naquele plantel assim povoado. E isso é muito importante na suinocultura atual, porque a parte de enfermidades tem uma importância econômica bastante significativa também. Bem, nós vimos algumas questões técnicas ligadas à área de terminação de suínos, alguns manejos aplicados a esse segmento. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.